Olá pessoas, tudo bem? Hoje o nosso objetivo é fazer aquela clássica relação entre as ideias de Sócrates e as ideias produzidas pelos sofistas. O objetivo até é de destacar o princípio de que Sócrates não era um sofista e que os sofistas também não defendiam a lógica socrática. E muita gente costuma confundir isso pelo fato de tanto sofistas quanto Sócrates serem pessoas que têm um poder de fala, de oratória, de argumentação muito boa. E é nesse aspecto que eu fiz essa divisão para vocês. Quem eram os sofistas? Historicamente, a palavra sofista ela é até mais antiga que a palavra filosofia. Ela remete à palavra sophos, que significa sábio em grego. Então, ali na Antiguidade Arcaica, qualquer pessoa que tinha um nível intelectual acima da média era chamado de sofista. Na Idade Clássica, século V a.C., que é o grande período, é o apogeu da cultura ateniense, passa a se atribuir a palavra sofista a um grupo de intelectuais que se caracterizavam por ensinar a falar bem, a ser persuasivo, a ser convincente, a ser retórico, né? E entre eles, o que mais se destaca é um sofista chamado Protágoras, mas haviam outros, Trasímaco, Górgias, e que alimentavam uma relação ali de tensão com Sócrates, né? Então eu estabeleci aqui alguns princípios básicos para a gente entender essas diferenças. O primeiro deles, os sofistas, tal como Protágoras, eram relativistas. O que isso consiste? Na ideia de que não existem verdades absolutas. Tudo aquilo que a gente se convenceu a chamar de verdade nada mais é do que um produto da convenção humana, do melhor argumento, da cultura, de valores que são democraticamente construídos. Já Sócrates, assim como seu discípulo Platão, defendia uma visão essencialista, uma visão metafísica, acreditando sim na existência de verdades absolutas, que estariam elas, por meio do que eles chamam de reminiscência, introjetadas no nosso eu interior, e o papel da filosofia seria esse, o de buscar essas verdades interiores, né? Beleza, esse é um ponto importante. Um outro ponto é a retórica. Os sofistas ensinavam retórica, a arte de bem dizer, a arte da persuasão. Já o Sócrates não defendia a retórica. O método defendido por ele era a dialética. Qual que é a diferença? Na dialética eu preciso do outro. Eu só sou capaz de produzir um conhecimento em articulação com as ideias do outro, opondo as minhas ideias no movimento de argumentação com o outro. Eu necessito que o outro também seja dialético. Eu necessito que o outro queira entender as minhas ideias e eu estou disposto a absorver as ideias deste outro. Já na retórica não, a preocupação é só com o enunciador e não com o receptor. Basta você falar bem, ser convincente, ser persuasivo. Não há ali um intercambiamento com a fala do outro, né? É em grande medida aquilo que hoje em dia a gente chama de lacrar, né? Construir uma argumentação que venha destruir o outro, que venha quebrar a argumentação do outro. Isso é ser retórico, e era exatamente o que o Sócrates não queria fazer. O objetivo dele não era vencer um debate, era produzir um debate que gerasse crescimento, que gerasse aprendizado, que gerasse ganho, né? Beleza. Terceiro aspecto, os sofistas eram muito simpáticos à democracia. Eles cumpriram um papel muito importante para o desenvolvimento da democracia em Atenas, para os chamados espaços das ágoras, que eram aquelas assembleias públicas organizadas pelos gregos, onde eles se manifestavam por meio da voz, da palavra, né? A gente chama esse período também de nascimento da isegoria, que é a busca por um equilíbrio entre a liberdade do discurso, a liberdade da fala. Já Sócrates e Platão defendiam a sofocracia. O Platão até mais do que o Sócrates, que escreveu sobre isso, publicou sobre isso, né? Que é a ideia de que, muitas vezes, a vontade da maioria não consiste na melhor vontade. O próprio Sócrates foi democraticamente condenado à morte, né? A gente viu isso num vídeo anterior.
a maior parte dos cidadãos achou por bem condená-lo à morte. Pois bem, o Sócrates e Platão defendiam uma sofocracia, que era uma espécie de aristocracia intelectual, onde os mais sábios, onde os filósofos deveriam governar. Beleza? Outro elemento importante é que os sofistas vendiam suas aulas, né? Comercializavam o saber, e os gregos, os filósofos como Sócrates e Platão, não viam isso com bons olhos. Eles entendiam que o conhecimento deveria ser uma arte pública, você não deveria segmentar o acesso, pelo menos ao mínimo, do que se estabelece dentro da filosofia, dentro da retórica, dentro da produção intelectual. Abaixo aqui eu deixei duas frases que exemplificam bem essa diferença metodológica entre eles. Protágoras se consagrou por afirmações como essa: a de que o homem é a medida de todas as coisas. O que ele quer dizer com isso? Que nós somos um resultado, um equilíbrio, uma régua de tudo que nos afetou ao longo da vida. Ou seja, não existe nenhuma essência anterior, por exemplo, do Leandro. Eu sou um resultado dos vários afetamentos do mundo sobre o meu eu, sobre a minha subjetividade. Não há, portanto, essência, não há nada que seja absoluto, imutável, né? Já Sócrates não. Entre as suas mais famosas frases se destaca uma que ele viu no portal lá do templo, onde ele encontrou o oráculo de Delfos, em que ele afirma: conhece-te a ti mesmo. Sócrates defende a ideia de que nós temos uma essência na verdade, a gente deve buscar esse eu interior, o conteúdo de verdade que reside no meu eu interior, que é uma visão, portanto, essencialista, metafísica e absoluta da verdade, do que os gregos chamavam de episteme, né? Pois bem, por hoje é só. Na nossa próxima aula, nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre Platão, beleza? Tchau, tchau para vocês.